Juno da Silva foi uma pequena burguesa luso-angolana, filha de um burguês espanhol, Hugo Silva, e de uma portuguesa, Anita Silva, nascida no dia 16 de maio de 1949 em Luanda, quando este enclave ainda pertencia ao Império Colonial Português. Convivi com a Juno até a adolescência. Aos 15 anos, nós éramos colegas de salas distintas no Colégio São José de Cluny. Éramos como irmãs. A Juno era uma jovem carismática, inteligente, sorridente e tinha uma beleza muito invejável. E ela tinha muitos pretendentes na escola. Muitas das vezes saía de casa para ir almoçar com ela e a dona Anita, que é a mãe da Juno, e a Debbie. A dona Anita cozinhava muito bem e eu gostava das bolas de Berlim recheadas de chocolate que ela fazia. Agora, o pai se chamava Hugo Silva, que já é falecido. Pelo que eu sei, o senhor Hugo era um espanhol. Para além de ser uma pequena burguesa, a imagem que prevalece de Juno é que ela é uma revanchista apaixonada que desafiou o governo do MPLA e lutou até o fim à busca do paradeiro de Rowan, seu marido, um comunista convicto e radical, acusado de ser um dos cérebros da suposta tentativa do golpe de Estado realizado no dia 27 de maio de 1977. Do you remember chalk hearts melting on a playground wall? Do you remember dawn escapes from moonwashed college halls? Do you remember the Ainda bebê, seus pais se casaram e, logo a seguir, rumaram a Portugal. Hugo Silva era um homem de negócios, porém um burguês capitalista e muito rico, dono de uma fábrica de cerâmica artesanal. Após de um acidente que tira a vida de seu pai, Juno, aos 18 anos, se viu obrigada a assumir a liderança da fábrica. Com a crise da argila, resolveu renovar a antiga fábrica de seu pai para transformá-la em uma pequena loja de joias e relógios. Faz um ano que eu não recebo as cartas do Rowan. Eu nunca me conformei com o namoro da minha filha com um comunista tão reles como Rowan. Eu sempre acreditei que o Rowan entrou na vida da minha filha para sufocá-la. Infelizmente conseguiu. Faro de mãe não engana. Lembro-me quando a minha irmã tinha me contado que teve uma discussão muito séria com Rowan, quando ele decidiu ser um comunista e que um dia ia se meter na política angolana. A Juno criticou o namorado, dizendo que não quer vê-lo como comunista e não gostava de comunistas. Com isso, os dois se desentenderam e se separaram. No dia 27 de maio de 1977,
houve uma tentativa de golpe de Estado protagonizada por 3 comandantes do MPLA, Nito Alves, Cita Valles e José Van Dunen, alinhados com as teses da União Soviética e que tinham sido afastados do Comitê Central e expulsos do partido sobre acusação de fraccionismo. Para os vencidos, tratou-se de uma revolta popular apoiada por forças militares contra os desvios políticos da direção do MPLA e vários dirigentes corruptos. Os fraccionistas tomaram a Rádio Nacional e apelaram à população e apelaram às massas para se manifestar junto do Palácio Presidencial em favor do regresso de Nito Alves e Zé Van Dunen ao Comitê Central. Entretanto, foram assassinados 6 altos dirigentes do MPLA afetos ao presidente Agostinho Neto. Depois de horas de indecisão, as tropas cubanas entraram em combate ao lado das forças fiéis a Neto e esmagaram a revolta. Nos 2 anos seguintes, terão sido liquidadas mais de 30.000 pessoas. Dia mamãe, dia papai, estou de saúde, mamãe, amanhã mesmo voltarei. Dia mamãe, tome esta cartinha, mamãe, para você não pensar em mim. Dia papai, tome esta lembrança, papai, para você não pensar em mim. Cá na mata a vida é bela, mamãe, a vida é bela, mamãe, a vida é bela, mamãe, mas eu sei que amanhã vou pra casa. Quando acabar esta guerra, mamãe, eu sei, irei a casa. Espere só por mim. Aí teremos uma vida feliz, uma vida feliz, uma vida melhor. Espere só por mim. Quando acabar esta guerra, mamãe, eu sei que irei a casa. Espere só por mim. Não chores mais, mamãezinha, amanhã mesmo voltarei. 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 En quelques heures, les forces moyennes se transforment les choses normales et les manifestants se retrouvent sous le feu croisé des soldats gouvernementaux qui observent leur action. Eu acompanhei cada passo daquele homem quando viveu em Lisboa. Que a Juno, como filha mais velha, renovou a fábrica e transformou em uma pequena loja de joias e relógios.
Quando o senhor Hugo morreu, surgiu a crise da argila e a fábrica passa a perder muito dinheiro. A última vez que vi a Juno foi no casamento da sua irmã mais nova, Debbie, com meu irmão, Abelardo. Something's gone in me. You were my life, my mystery, baby. How could you do this to me? Left me holding on. Quando ele decidiu regressar para Angola, nas vésperas da independência, enviava cartas, sempre alimentava a sede da minha filha com lamechas, esperanças, emoções, sentimentos extremos. Depois a minha irmã mais velha resolve reatar com o marido, mas eu percebi que o Rowan não desculpou a Juno. Percebia que ele guardou uma mágoa profunda pela discussão que tiveram. Quando Rowan decidiu ir embora de Lisboa, Juno aconselhou a não ir para Angola. Quando Juno voltou para Angola, ela passou um final de semana em minha casa. Mas eu tive que esconder dela onde o Rowan morava com a noiva. Eu não podia fazer isso, porque eu sou amigo dos dois. Mas eu tinha medo de ver a Juno a sofrer cada vez mais. Até chegava ao ponto de lhe manipular. E eu sempre aconselhava a Juno que o Rowan é um pedaço de mau caminho. Além disso, a minha sobrinha Maísa foi à festa de noivado do Rowan com uma dirigente do destacamento feminino da FAPLA que se passou no Cruzeiro. Maísa era amiga da noiva do Rowan. Eu tentei contar a Juno, mas ela não quis acreditar. Sempre foi irredutível comigo, eu como mãe, dizendo que ele vai voltar, custe o que custar, e que lhe ama. Por isso que ele deixou de mandar cartas de amor para minha filha há um ano. A luta para encontrar o seu grande amor foi imensa. Juno procurou autoridades, inclusive nas ruas, nas casas mortuárias, presídios, mas nada conseguiu. Rowan trabalhou como diretor do Departamento de Informação e Propaganda do MPLA. Depois disso, Rowan e outras pessoas foram expulsos do partido e acusados de fraccionistas.
No dia 27 de maio, Rowan participa em várias reuniões clandestinas e que estava a defender a ortodoxia soviética em ditadura comunista em supostos tempos de democracia. Os amigos mais próximos dizem que Rowan tinha uma intenção de desmascarar, denunciar e combater geneticamente a natureza reacionária de aliança da direita e dos maoístas no seio do partido MPLA. Até que, em fevereiro de 1977, Rowan foi torturado e fuzilado pelos serviços da polícia política do regime, acusado de tentativa de homicídio contra o presidente. O grande erro da minha filha foi o amor exagerado que sentia pelo Rowan. Nos tempos de universidade, Juno namorava com John, um estudante de biologia rico e filho de ingleses. Eu gostava muito do John. Ele era um rapaz educado e fino e amava muito a minha filha. Quis casar com ela. Depois disso, o John ganhou uma bolsa de estudo para estudar na Rússia e incentivou a Juno a ir com ele. Mas ela não aceitou e resolveu terminar tudo com ele para viver uma paixão avassaladora com Rowan. Eles se conheceram numa discoteca ou baile e a partir daí Juno começou a namorar com comunista e se casaram em 1970. Eu acompanhei cada passo desse casamento da minha filha com Rowan, embora sendo um erro. Quando eu soube da morte do Rowan, eu fiquei completamente chocada. O meu marido Gouveia foi preso e nunca me explicaram porquê. Sempre acreditei que o Gouveia foi preso por frequentar a casa do amigo nosso, o Vadito, que estava envolvido num grupo de fraccionistas. Confundiram o meu marido com o Vadito e o Vadito era do mesmo grupelho que o Rowan. Nesse ano estava no outro carro e o Rowan estava do outro. Quando as tropas cubanas começam a atirar, eu e os outros militares saímos do carro e começamos a disparar. Quando eu vi o Rowan morto dentro do carro pelas tropas cubanas, foi triste e dramático. Mais tarde, reconheci a Juno através de um amigo do primo do Rowan, que vive na Bélgica. Dei a notícia a ela que o Rowan acabou sendo morto no fraccionismo. John viajou e nunca mais voltou. E depois a Juno estava cada vez mais apaixonada por Rowan. E ela se sentia forte, protegida e segura. E sempre me garantiu que Rowan é muito melhor que John e é a sua alma gêmea, segundo o que ela me dizia, né? Desde que o Rowan viajou para Angola, achando que ia conseguir mudar o regime de Angola com o movimento de massas, a Juno já não estava em plena posse de suas faculdades mentais. Quando Rowan deixou de mandar cartas para ela, e porque ele estava noivo de outra mulher, Juno cegamente estava muito carente
sofria de distúrbio de ansiedade, ou seja, minha filha era bipolar. Ora estava bem, ora estava irritada, já que lhe apanhei várias vezes a falar com as plantas e também ela nem sequer ia para a loja e muito menos almoçava. Só ficava no quarto a chorar. Só fumava. Compensava as suas mágoas com cigarro. Como a natureza é linda, mãe. Elas me disseram que o Rowan vai voltar para mim e vamos ter um filho. Com a falta de notícias do marido, Juno se transtorna e passa a ter distúrbios de ansiedade, além da bipolaridade. Alguns meses, na década de 1977, Juno resolve ir para Luanda à busca do paradeiro de Rowan. Juno não queria ficar longe dele, mas Rowan prometeu que ia voltar para Portugal para vir buscar Juno. Rowan, na realidade, se mostrava muito identificado com Angola. Os avisos da minha irmã não lhe valeram nada. Foi e ficou de vez. Quando se dedicou somente ao revanchismo contra o regime, Juno era pouco politizada, sem experiência e sem um mínimo do conhecimento da realidade angolana. Ela era um fenômeno perturbador, ao mesmo tempo um incômodo para Disa e o Impelá. Nunca gostei da minha prima e não lhe perdoo no momento em que o meu marido, Gouveia, foi morto por ser acusado de fraccionista. Tudo por culpa da desgarrada e da caprichosa da Juno. Juno era dominadora e encantadora demais. Usava o encanto pessoal, um olhar, uma ternura. Quando mataram Rowan, Juno bancava de coitadinha e santinha perante as pessoas. E quando chegava a um sítio em Luanda, tomava conta, usava todos os meios, inclusive a beleza, para atingir os seus fins. Mulher requinte e emotiva. A pequena burguesa descobre, no dia seguinte ao da morte do marido, que ele era um fraccionista e tinha uma noiva. Por sua vez, foi uma das dirigentes do destacamento feminino da FAPLA que ele realmente amou. Tentei entrar em contato com a noiva de Rowan, mas ela recusou dar entrevistas. Para os amigos, Juno foi tratada de se desvencilhar o título de A Mulher do Fraccionista, devido ao amor que ainda sentia pelo seu marido, Rowan. Então, ela começa a se dedicar somente ao revanchismo contra o governo pela recuperação do corpo do seu marido, envolvendo os Estados Unidos. Juno se alia aos fraccionistas, seguindo um caminho clandestino e muito discretamente consegue encontrar provas de desvio de verbas e a violação da Disa da integridade física e moral aos cidadãos. No dia 1 de julho de 1977, continua a ser a data mais plausível para a captura de Juno. Ao tentar fugir de Luanda, Juno foi capturada pela Disa e depois foi levada para a Comissão de Lágrimas. Nos dias 3 de julho de 1977, Juno foi assassinada ao raiar da manhã, depois a humilharem como mulher. Morreu sem venda, com uma postura tão digna que foi posteriormente elogiada pelos carrascos. Houve, na morte dela, uma grande dose de ódio e vingança. Ela foi violada por vários homens da Disa. Foi muito profundo o choque
para mim e para a família Silva pelo assassinato de Juno. Uma pergunta que não me quer calar. Quem teria informado a polícia política do MPLA o esconderijo de Juno? Pode ter sido denunciada pelo povo da Sanzala de Caxicane, que soube pela rádio dos fugitivos, pois os mídias angolanos transmitiram constantemente a mensagem de que era necessário apanhá-los. Perseguida e ameaçada de morte, Juno foge de Luanda e vai para Caxicane e contou com a ajuda de São, uma senhora muito bondosa que se fascinou com a beleza da pequena burguesa e lhe ofereceu um abrigo. Mas, se não foi o povo da vizinhança, quem deu as informações a Disa? Juno escreve um bilhete para que São levasse para Luanda e entregasse nas mãos de sua prima Maísa e contactar Daphne, que trabalhava na embaixada portuguesa, lhe fosse buscar a Caxicane e a ajudasse a fugir de Angola para ir aos Estados Unidos denunciar os desvios de verbas e a violação da Disa. Mas o plano de Juno contra o regime acabou sendo desmoronado, já que Maísa, sua prima, passou o bilhete para o diretor adjunto da Disa, Onambwe, na esperança de obter assim a libertação de seu marido, que tinha sido preso. Em todos esses anos, me mantive em silêncio. E confesso que fui eu que dei a cabeça de Juno de bandeja para Disa. Eu traí a Juno como Judas traiu Jesus e entreguei a carta nas mãos do diretor adjunto da Disa, em troca da liberdade de Gouveia. Infelizmente, isso não deu em nada. Eu fui enganada. E eles já tinham matado meu marido. Eu nunca me conformei com a morte do Gouveia, e muito menos com os revanchismos de Juno. Se a Juno e os outros fraccionistas não desafiassem o neto, meu marido não estaria morto e estaria muito bem comigo. Eu respeito a Juno pelo empenho total que se dedicava à sua causa em recuperar o corpo de Rowan e tentar denunciar a polícia política. Que essa revolta toda dela não se passava de uma paixão, loucura, com mistura de vingança, através de um homem que lhe abandonou em Portugal e foi trocada por uma dirigente das fábulas, nativa e miscigenada. Depois do assassinato de Juno, São acabou sendo presa, torturada e morta com um tiro na cabeça. Sua casa foi queimada. Daphne é presa e expulsa da embaixada. Ao longo dos finais dos anos 70, Deb e Anita vão trocando correspondências com o grupo dos desaparecidos da ONU, dependente da Comissão dos Direitos Humanos. No verão de 1979, a imprensa portuguesa, que, de um modo geral, nunca se interessou verdadeiramente pelo caso de Juno. Em 1982, Dona Anita, mãe de Juno, morre de infarto ao saber da morte da filha mais velha. Nunca mais se recompôs. Deb diz que ela se atirou para um canto e queixou-se ali ficar deprimida. Nunca mais foi a mesma. Amargurada e triste, evitava falar da Juno. O corpo da Juno e de Gouveia foram jogados no mar pela Disa e nem sequer deu certidão de óbito. Mais tarde, estavam a avançar com um processo de pedido de mortes presumidas quando surgiu oportunidades
que aceitaram falsa certidão de óbito. Ressentimentos gerados à volta da morte de Juno levaram-na ao distanciamento total. As famílias ficaram distantes. Maísa é odiada e desprezada pela sua família pela captura e morte de Juno.